Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e hoje eu vou tratar com vocês dessa maravilha aqui, ó, espetáculo de planta, de orquídea, de flor, essa raridade em coleções que é uma Cattleya tenebrosa alba. Essa planta chegou em minhas mãos em maio do ano passado, com uma etiquetazinha que eu adquiri como sendo uma Cattleya purpurata vinicolor. E olha o que acontece quando ela abriu essa flor. Tomei um susto. Simplesmente fiz uma foto, mandei para um amigo meu chamado Ervin Bonk e o consultei. Ervin, olha o que abriu aqui em casa hoje. Imediatamente ele perguntou de onde ela vem. Eu disse, olha, no meu registro aqui ela está como uma vinicolor e eu vou ter que rastrear. E ele disse, essa daí é uma planta especial em coleções pouco comum, podendo até dizer que é rara, né? É uma Cattleya tenebrosa alba. Vejam que felicidade, vejam que alegria. E não tem segredo nenhum dela, ó. Então, como aqui em outras atividades no meu canal, que eu já mostrei para vocês, desde que ela chegou aqui em casa no orquidário em maio de 2021, eu a pus num tronquinho de sabiá que vocês podem ver aqui, ó. Simples, né? Amarrei com um pouco de esfagno aqui, vocês podem ver ainda, resíduo, né? O esfagno ainda original. Então ela enraizou bem. Era uma planta que já tinha vindo aqui com os 3 bulbos, depois mais 2 apareceram. E a minha grata surpresa se deu justamente nessa condição espetacular dessa flor magnífica, bonita, bem armada, dessa Cattleya tenebrosa alba. Não é interessante? Às vezes a gente se depara com essa surpresa na orquidofilia. Então, óbvio que isso aqui eu não esperava que acontecesse e ela me traz essa grande alegria. Vem incorporar aí a nossa coleção uma peça significativa, uma peça de grande beleza e pelo menos para aqui, para mim, é muito singular. Tornou-se especial na nossa coleção. E as tenebrosas, elas são de ocorrência natural já confirmadas, né? Pelo menos a gente tem no Flora do Brasil já confirmação de registro dela para os estados da Bahia e do Espírito Santo. E também há suspeitas de que a ocorrência dela exista em Minas Gerais. Bom, e não tenho muito segredo para ela, né? A gente tem como classificada com certo grau de dificuldade de cultivo, as tenebrosas, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O meu cultivo é simples, como eu já compartilhei em alguns outros vídeos também, sem nenhum segredo. Essa planta ela foi colocada num tronquinho, né, de sabiá, que é a Mimosa Cesalpinifolia, em algumas regiões chamadas de Sanção do Campo. Eu plantei, o que é que eu faço normalmente? Eu tenho um saco de tronquinhos de sabiá, que eu vou numa marcenaria que vende estacas de sabiá, peço para fazer o corte da estaca no meio, então vocês podem ver aqui ó, que a estaca está dividida.
bem no centro, a estaca inteira é cortada ao meio. E aí eu peço para o pessoal fazer o recorte em pedaços aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, minha mão na frente de vocês. Minha mão tem 21 centímetros. Então, nesse caso aqui, essa estaca ela vai ter 30 centímetros. E eu uso normalmente esses dois tamanhos de estaca, uma de 30 centímetros e uso também estacas de 25. Então eu peço para eles já cortarem no meio da estaca e fazer a secção, né, seccionar cada metade da estaca em partes ou de 25 centímetros ou de 30, que é esse caso aqui. O que é que eu faço? Eu costumo mencionar que isso é um trabalho interessante, né? O procedimento de plantio é aquele comum, convencional, que todos nós conhecemos. Quando você recebe uma orquídea, fazer a limpeza do sistema radicular, remover as raízes que estão deterioradas, secas, isso é procedimento. E uma coisa que eu tenho para o procedimento é analisar qual tronquinho que eu vou colocar as minhas plantas. E eu costumo dizer que na hora de fazer essa acomodação no tronquinho aqui, né, existe um tronquinho ou uma pequena estaquinha dessa aqui ideal para cada planta. Então eu pego o meu saco lá de tronquinhos e vou fazendo essa colocação, vou vendo aqui onde ela se ajusta melhor até eu encontrar um tronquinho que vai acomodar melhor a minha planta. Então eu digo sempre que tem um tronquinho certo para cada planta. Parto desse princípio. Depois, o que é que eu faço para acomodar? Uso somente um pouquinho de esfagno. Então eu coloco um pouquinho de esfagno como uma almofada. E eu gosto de, antes de fazer a amarração, né, eu umedeço o esfagno. Então eu deixo uma almofadazinha umedecida, molhada. Faço a acomodação e amarração. Então nesse caso aqui já tá prestes a tirar, porque não tem mais serventia. Mas eu usei aquele barbantozinho, né, de nylon, né, que se presta. Na época eu não tinha o fio de amarração verde de orquidófilo, que é aquele comum que a gente usa. Então o fio normal de amarração que todo mundo conhece, né, quando eu tenho ele, eu faço a amarração com aquele fiozinho verde, duplo ou simples, tanto faz, isso não vai interferir no processo. Quando eu não disponho dos fiozinhos de amarração, nem sempre a gente tem ele em casa e tem alguma planta nova, eu às vezes uso esse barbantezinho aqui de nylon, né, que pode ser um barbante qualquer um, desde que tenha uma resistência e uma durabilidade boa. Isso não vai interferir no desenvolvimento da sua planta. Então o que eu faço é isso aqui, coloco uma almofadazinha umedecida, acomodo a planta e amarro bem até ela promover o seu enraizamento e o seu estabelecimento no tronquinho. Então eu gosto muito do sistema de cultivo em tronquinho, por dar um caráter mais natural, semelhante ao que a orquídea tem no seu hábitat, né? Pela facilidade de manusear. Óbvio que quando a gente tem plantas cultivadas em tronquinhos, aí a gente precisa compreender que o manejo dessa planta não pode ser a mesma coisa que a gente tem costumeiramente associado ao cultivo em vaso, qualquer tipo dele, de cerâmica, de plástico, não é? A gente cultivar uma planta dessa no tronquinho, ela vai requerer uma rega ou irrigação com uma maior frequência do que no potinho, do que no vaso, de qualquer modelo, de qualquer tamanho ou de qualquer material. E ainda a gente vai entender e precisa ter uma atenção de que a adubação também ela precisa ser mais frequente. Porque como a gente pode ver aqui, ó, a gente molha o tronquinho, mas vai secar muito rapidamente. Da mesma forma eu aplico um adubo e esse adubo ele vai lixiviar muito mais rapidamente do que num vaso. Óbvio, o tronquinho ele é desprotegido, a raiz também está aqui fixada na casca e na madeira, né, por trás aqui da minha estaca e na casca, que eu mantenho a casca. Algumas pessoas hoje preferem até cultivar no tronquinho sem a casca. Eu ainda gosto de manter a casca, fazer essa amarração e a raiz, o próprio sistema radicular, ele vai fazer essa condução do crescimento de forma que a casca vai ficar amarrada, né?
também tem uma durabilidade. Isso não é ad eterno, mas eu prefiro usar ainda a casca para proteger, para manter mais a umidade, então para dar mais uma aderência. Então tem uma série de fatores, mas cada um decide a forma como quer usar o tronquinho. Hoje eu estou falando para vocês que muita gente já faz o plantio nos tronquinhos, removendo-se a casca do tronquinho. É uma forma de cada um cultivar. Então, essa condição aqui, ela me requer, eu faço a minha rega de manhãzinha, bem cedinho, dou uma umedecida, uma molhada, mesmo que seja rápida, e a rega principal é à noite, no início da noite, final da tarde, início da noite, em que eu faço uma rega bem tranquila, né, bem satisfatória, para deixar o sistema radicular bem umedecido e não ter problema. Isso porque, nesse caso aqui, eu estou numa região em que nós temos altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Então, pressupõe que a evapotranspiração ela também é mais alta. Então, eu vou perder água muito mais rapidamente. Até mesmo nos vasos, a gente não tem a mesma frequência de irrigação que o Sudeste e Sul tem. Então lá o sistema de rega permite que se regue plantas em vasos 2 a 3 vezes por semana. No nosso caso aqui, mesmo em vasos, né, se nós mantivermos o sistema de rega com 2 a 3 vezes por semana, a gente vai impor um déficit hídrico às nossas plantas. Então, mesmo nos vasos, a frequência de rega ou de irrigação na nossa região, Aracaju, Sergipe, tem que ser maior, por causa dessa condição climática. Altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. E a gente está num período de verãozão aqui. Então, no verão, a gente tem que ter um cuidado maior ainda. Eu costumo, muitas das vezes no verão, regar bem, né, molhar bem, não é regar, molhar bem o piso do meu orquidário. Porque, de certo modo, eu vou dar uma atmosfera mais úmida, um microambiente mais úmido aqui no meu orquidário. E a minha condição de sol aqui, que é muito intensa também, então eu protejo as minhas plantas com um sombrito de 50%. Então todas as minhas plantas, salvo algumas raras exceções, essa não é a exceção, né? E ainda mais agora nessa raridade que eu descobri que eu tenho na minha coleção, mas ela é cultivada, né, cultivada sob o telado sombrite de 50%. E uma coisa também que eu tenho assim favorável no meu cultivo é o fato de eu ter um teto alto, né? O piso, o pé direito do meu orquidário tem 3 metros de altura de um lado, 3,20 do outro, tem uma queda de água, mas permite uma ventilação muito boa, que de certo modo traz uma condição bem satisfatória para o meu cultivo. Então essa, né, é a forma como ela surgiu aqui na minha coleção e como eu a cultivo. E ainda atendendo ao conselho do Ervin Bom, que depois que ele identificou que isso aqui era uma raridade, agora que eu vou ter mais cuidado com a minha Cattleya, também conhecida como Lélia, anteriormente era chamada de Lélia, Cattleya tenebrosa variedade alba.